Boa noite, Rodrigo. Olá, Nayara, tudo bom contigo? Tudo bem? Só nós dois aqui na sala? Por enquanto, só. Cadê? Liga sua câmera, quero te ver. Pera, minha internet tá travada. Acho que é por isso. Ai, eu odeio pobre. Eu também não gosto de pobre. Eu vou coisar ela e coisar de novo. Tá bom, coisa ela e coisa de novo, então. Botando o chope pra dentro pra ver se ele para de falar um pouco. Deixa eu até contar aqui, que tem 38 alunos. Deixa eu ver quantos que tem cadastrados. Na matéria tem 39. 39? Lá na lista. Então a lista que eu peguei está um pouquinho antiga. Vou verificar aqui. Membros convidados tem 35. Mais 35. 35 com a Paula, né? Então tem 34. Falta alguns loucos aí que até hoje não apareceu. Ou também, às vezes, que matriculou e não tá fazendo. Ah, pode ser. Porque P6 mesmo... Para, chope, por favor. Eu tive bastante aluno que desistiu da matéria já. De que disciplina? PA6. PA6? Eles até... Chope, dá um tempo. Eles até me mandaram mensagem. Você tá travado. Que saco essa internet. Eu tô balançando minha cabeça normal. Aqui tá tudo A travado. internet não está funcionando direito. Não mesmo. Boa noite, pô. Entrou, gente? Rubio. Ela nem deu boa noite. Oi, boa noite, professor. Tava no mudo aqui meu fone. Achei que tinha morrido no computador. Conseguiu mandar o trabalho, Rubia? Consegui, no e-mail de vocês dois. Ok. Aí eu vou estar baixando as atividades, porque na verdade tem todas as disciplinas têm atividades em e-mails sendo encaminhados, né? Então, vou baixar todos os e-mails, separar, e depois eu vou fazer um compilado, ver quem ficou faltando entregar. Eu tô desse jeito também. Eu vou esperar até sexta-feira, deixar todo mundo mandar, aí que eu vou separar. Tem que fazer desse jeito mesmo. Hello! Olá, tudo bom? Oi. Entrei, consegui. Não abro a câmera nem. Professora, vocês estão bonitas, arrumadas. Você até assusta se vê o estado da gente em casa. Não aguento mais essa escravidão de casa. Eu também não aguento mais, gente. Se alguém puder acabar com essa quarentena, por favor. Veja lá de volta ao normal. Jesus. Ô, saudade da Unic, daquele corredor imenso. Ai, nem me fala. Aquelas escadas, olha, eu quero dar aula no 180. Da escada, tô com saudade. Em todas nem aquelas tanto. Ai. Liga aí a câmera, Rubia. Porra, é sacanagem só a gente aparecer. Vou pegar a minha também. Eu tô parecendo o cão chupando manga aqui. Viu? Não sou a única. Não tem jeito. Não, olha, eu acho desnecessário isso. Eu acho deselegante a gente dar aula e ninguém aparecer. Ninguém aparece. Olha aqui a situação da pessoa. Tá bonita, não vou nem abrir a minha. Tá bem. Não, tem que ter todo mundo com câmera ligada. Tem graça. Aí apelou, professor. Eu vou arrumar um biombo. Quando o dia que eu for dar aula, eu vou ficar atrás do biombo. Você vai, cadê você? Não, funciona igual vocês faziam. Sacanagem, verdade, igualzinho. Não queria aparecer agora, eu não quero aparecer também. Deixa eu te perguntar, como que vai funcionar a questão da divisão? Vai funcionar da seguinte forma. Da letra A até a letra J irão ficar comigo. Certo. A letra K até o final, que é no caso do V, fica com a Nayara. Aí a gente vai estar... Essa aula
a gente vai estar só tirando dúvidas. Na próxima aula, a gente já faz 2 turmas já divididas. Vai ser grupo daí separado? Vai montar outro grupo de WhatsApp e até as online? Eu acho que o WhatsApp... As aulas vão ser separadas, mas o WhatsApp eu acho que pode ficar junto, né, Rodrigo? Deve ficar junto, beleza. e as informações serão as mesmas. Então tá bom. Só a questão, então, do vídeo aula que vai ser separada. Não tem previsão de retorno ao Nick? Ainda não passaram nada pra gente. Estamos aguardando. Hein, professora? Teve um decreto do governador agora de tarde, que foi publicado às 5 horas, que fala que que pode reabrir a partir do dia 4 de maio, segunda-feira, as escolas. Então, é daqui 2 semanas, então. É isso? Eu acabei de ver esse decreto. Do meu filho tá até dia 10, suspenso. Eu vi isso aí também, que mandaram no nosso grupo dos professores. Mas eu não sei, ainda nós não temos um posicionamento da instituição, né? Então a gente depende do posicionamento dela. Sim. Então, no posicionamento a gente passa para vocês, né? Porque é tudo muito recente isso aí. Entendi. Tomara que apareça mais aluno, né, para o presencial. Não vai ter difícil. Ô, meninas, fazem o seguinte para mim, coloquem o nome completo de vocês ali no chat, para colocar na lista de chamada. Ô, Chope, por favor, dá uma segurada. Tô dando aula para comprar seus bifinhos. Olha, para falar a verdade, eu nem sei mexer direito nesse negócio. Tem um balãozinho aqui embaixo, que é o chat. Aí coloca o nome de vocês completo ali para mim, que daí eu já vou salvar aqui como se fosse uma lista de chamada. Tá. Ninguém vai levar falta, tá, gente? É só pra gente ter controle de quem realmente está participando das aulas e quem não tá. Eu também nunca usei. Eu coloquei aqui, não sei se apareceu. Apareceu. Eu vi o seu, Rúbia. Acabei de ver a Aline também. Vocês estão falando no chat? Tamo. Não. Ué, gente, não tá aparecendo. Não tá aparecendo nada aqui pra mim. Vou mandar. Será que a minha internet tá tão ruim assim? Ah, tá. Ok. Apareceu. Foi. O meu apareceu também? Agora apareceu, da Nayara. Mas o seu não apareceu pra mim, não, Rúbia. Ela mandou. Em cima do meu. Tá pra cima. Chope, por Rúbia favor. Andressa da Silva Pereira? Uma chamada. Professora, Oi. eu não achei para colocar meu nome. Quem tá falando? Jennifer. Ah, Kennifer. Kennifer tem só você, eu escrevo aqui. Tá bom, professora, obrigada. Professora, a gente já pode começar com as dúvidas? Pode começar. Eu tive mais dúvida na hora de fazer o pré-dimensionamento na tabela de programa de necessidades, né? Uhum. Em relação à setorização. Porque, assim, na parte de aprendizagem, eu fiz tudo num setor só. Aprendizagem, repousos e higiene. Porque eu considero importante as salas de repouso ficar mais ou menos alocada com as salas de aprendizagem, sendo que vai ser desde a turma do berçário até a creche 1, creche 2, creche 3, né? E aí entra na pré-escola. E aí os banheiros também ficar, pelo menos, também alocado nesse setor. Não sei se você viu na aula de programa de necessidades que tem umas setorizações lá embaixo. Você chegou a olhar isso? Eu vi que tem um fluxograma. Isso, exatamente. Eu vi, eu tentei me basear por aquilo também, que um liga o outro, né? Isso, o que você tem que pensar nisso? Ó, por exemplo, lá na sala de grupo de atividade A, que são os bebezinhos, tá? Os da primeira idade. Tem a sala da atividade. Direto da sala de atividade, eu tenho que ter ligado a ele um berçário, que é onde ficam os bercinhos para a criança tirar a sonequinha lá, um fraldário e o solário. O que é o solário? É o pátio descoberto das crianças mais novas, porque eles não podem usar o mesmo pátio que as crianças maiores, que vão correr, pode trombar neles. Então, assim, ó, a sala de atividades de 0 a 1,
é a sala mais complexa que vocês vão fazer. Por quê? Porque você tem todo esse conjunto de coisas, né? São 4 ambientes diferentes que tem que estar num único grupo, que é o de atividades A. O sala de atividades B, que seria a segunda idade, de 1 a 2, você tem lá que tem que ter a caminha deles obrigatória. Chope, por favor. A caminha obrigatória, né? Pode ser ou um espaço para pôr um tatame no chão, ou pode ser um espaço já com berços. Tá? Aí você pode definir isso quando você for fazer. E tem que ter ligado para eles um sanitário infantil. Porque, como são crianças menorzinhas, né? Quando essa criança vai no banheiro, a tia vai junto, tá ali próxima. A tia, né? A professora vai junto, né? Tá próximo. Então, facilita essa questão dela poder controlar o que a criança está fazendo ali no banheiro. Gente, desculpa, hoje o show tá impossível. Em relação ao banheiro também, Nayara, é interessante lembrar que como essa professora também às vezes se não tiver ajudante, para ela sair do local, para ela ir ao banheiro, então às vezes acaba utilizando esse mesmo banheiro também. Né? Tem que ser analisado. Aí, pode falar, Rúbia. Não, é que eu coloquei a parte dos banheiros também nas salas. Então, eu fiz certo, eu fiz tudo... Como é só setorização, eu não fiz ainda planta baixa, né? Ficou tudo alocado no mesmo. Mas assim, Rúbia, esses banheiros que tem dentro da sala é só um sanitário, não precisa ser muitos, né? De qualquer forma, eu preciso ter o sanitário infantil lá na parte de fora. Tem parte... Chope, por favor. Então, é que eu segui lá aquela parte que fala que a cada 20 pessoas é um banheiro, né? Tipo 20 pessoas para um vaso, um chuveiro e um lavatório. Aí eu peguei e fiz na questão do pré-dimensionamento, eu calculei mais ou menos a quantidade de pessoas por sala, porque daí eu também tenho outra dúvida em relação à divisão, professora. Eu fiquei bem confusa na hora de dividir, porque assim, ó, são 4 turmas, né, que eu vou ter de 4 idades. São 4 idades, são faixas etárias que você tem que ter. Isso, que é a creche 1, a 2, a 3 e a pré-escola, né? Que seria o grupo A, B, C e D. Eu fiquei com muita dúvida em relação à quantidade de pessoas por turma. Aí eu fiz assim, eu peguei os 96, né, que a gente vai ter nos 2 turnos, arredondei para 100. Desses 100, eu dividi por 4 turmas, que dariam a média de 25 crianças para cada turma. E eu me baseei em relação a isso, para fazer a questão do pré-dimensionamento lá da sala. Então, mas olha só, o que você tem que pensar, né, em relação a separar, lembra que eu coloquei lá no slide junto, que de 0 a 2 anos, até 5 crianças por professor. 3 anos, 15 crianças por professor. Então, assim, se você coloca 25 alunos, eu tenho que contratar 2 professores e eu não estou ocupando toda a capacidade desse professor. Então, acaba sendo ineficiente para o setor público, entendeu? Então, assim, por exemplo, de 3 anos até 3 anos, qual seria um número ideal? Ou 15, que daí eu fico com só um professor. Ou 30. Ou 30. Ah, tá. Então né? tem que ser números cheios aqui para fechar com a quantidade. Exatamente. Né? Aí eu posso ter 2 professores, ou um professor e uma auxiliar, né? Mas sempre pensar em como é que você pode aproveitar melhor isso. Entendi. Outra coisa, aqui no programa de necessidades, eu peguei e coloquei, porque não tinha, reservatório de água, casa de máquinas, no setor de serviços. Esse casa de máquina seria tipo grupo gerador? Seria tipo gerador para ar-condicionado, energia, essas coisas. Grupo gerador para uma escola não tem necessidade, Rúbia. A caixa d'água a gente tem que pensar, tem que colocar e tal.
Porque não tem nenhum equipamento tipo hospital que você precisa ter isso ligado, até porque o gerador ele é um equipamento caro, que tem muita manutenção. Né? Então, normalmente você acaba... As máquinas de ar-condicionado, isso sim você tem que pensar. Onde é que você vai alocar elas no seu projeto, pensando em... Você não vai colocar a condensadora na sua fachada linda que você vai fazer, né? E que a condensadora também não pode ficar muito distante, porque senão tem uma ineficiência da máquina do ar-condicionado. Quando tem ela muito distante, a tubulação não vai funcionar. Mas às vezes a gente pode fazer o quê? Colocar essas máquinas no telhado. Também dá para ser feito. Né? Então, assim, já pensar em como é que você vai trabalhar isso. Ou você pode criar uma casa de máquinas centralizada num ponto lá que você consiga abranger sem perca de eficiência da máquina. Tá, entendi. Em relação Mas a aí essa Só um instantinho. Em relação a essa perda de eficiência, você sabe qual que é a distância de uma condensadora até a evaporadora? Qual a distância máxima? Vixe, eu não entendo nada dessas coisas aí. É 12 metros, no máximo. Né? Então, assim, isso é algo que você pode analisar. Né? Então, é 12 metros no máximo que você pode trabalhar com a condensadora e a evaporadora. Outra situação, a Nayara comentou que a gente pode colocar em cima. Mas vamos supor que eu acho que nós temos que analisar a facilidade de instalação também desses equipamentos. O que é mais fácil da manutenção? Em cima do telhado ou a parte de baixo? Rúbia? Telhado. É mais fácil da manutenção dessas condensadoras no telhado? Não, parte de baixo, térreo, mas para aproveitar mais telhado. Mas hoje em dia a gente faz toda uma estrutura que ele pode compensar até mesmo a manutenção e lavagem, né? Porque olha só, se a gente vai analisar, eu acho que enquanto arquiteto, vocês têm que analisar de forma geral. Se a gente avalia, se eu vou colocar em cima, o cara vai trabalhar em altura, eu tenho que trabalhar toda uma estrutura para esse cara não subir no telhado, na telha, que ele pode danificar. O custo de instalação para retirada desse equipamento é maior. Então, se a gente está pensando numa escola pública, eu acho interessante também a gente sempre pensar nos custos. É muito mais fácil, às vezes, eu deixar as evaporadoras na parte de baixo e montar uma estrutura que cria uma segregação desses equipamentos para que ninguém chegue perto, mas só que para fazer qualquer manutenção, ela já está embaixo. O cara não precisa nem levar a escada para colocar ela. Então, são situações que vocês devem analisar, né? Porque não vai colocar na fachada, mas só que às vezes pode criar uma barreira e você colocar isso na parte de baixo. Isso é importante ser analisado em campo quando você está trabalhando com instalação, porque você está levando em consideração em relação ao custo disso, e você vai baratear justamente na instalação. Então, por exemplo, um apartamento de 3 andares, geralmente, o que acontece? O custo para você instalar um ar-condicionado split é mais caro, né? Porque você está colocando ele lá em cima, e o cara que se coloca em risco. E se eu trabalhasse com todos os evaporadores na parte de baixo com a instalação, será que isso não seria mais barato? O risco de acidente também não diminuiria? Praticamente zero, porque trabalho em altura, acima de 1 metro é trabalho em altura. Então, são coisas que têm que ser analisadas no decorrer do projeto. Tá? Legal, eu já anotei aqui. Deixa eu ver. Acho que era isso. Eu vou lembrando de mais alguma coisa. Essas são as que eu anotei. Natália, dúvida? Ana Paula? Não, professor, está tudo tranquilo. Só estava escutando e muitas dúvidas minhas as meninas já tiraram. Joia. Tiago, quer contribuir com alguma coisa? Professora Nayara, está mudo. Tá mudo, Nayara. Eu te deixei mudo por causa do chopp. Olha aí, tá vendo? Ele tá insuportável hoje. Chopp, por favor. Vamos colocando, gente, o nome de vocês aqui na lista de chamada, só pra gente não esquecer.
Não, então, eu tô finalizando, né, algumas coisas para enviar para vocês. Não consegui terminar a tempo. Mas estou finalizando o pré-dimensionamento aqui dos setores. Professora, na setorização, eu fiz uns quadrados lá, mas não significa que vai ser a forma exata do meu projeto. Não, tudo bem, tranquilo. Mas aí eu coloquei só como representativo, mais ou menos, da ideia que eu tive. Tá. A hora que eu ver, eu vou lembrar que é só para dar o início mesmo da setorização. Professores, nas salas, eles mantêm um padrão de tamanho independente do ano, tipo, da idade dos alunos? Na verdade, não. Vai depender de como você colocou no seu programa de necessidades, quantas salas, para quantas crianças de cada faixa etária, né? Lembrando que cada uma das faixas etárias, elas têm necessidades diferentes. Por exemplo, de 0 a 1, a criança vai só engatinhar, né? Então, como é que tem que ser a forma disso para que seja fácil de executar todas as atividades? Entendi. Mais alguma pergunta, gente? Lembrou de mais alguma coisa, Rúbia? Tô olhando aqui meu programa para ver se eu lembro de novo. Jennifer, como você tá? Como tá teu trabalho? Falou comigo, professor? Como que tá teu trabalho? Está indo, professor. É o seguinte, as dúvidas que eu tenho, né? A Rúbia algumas já falou algumas, eu tô só anotando também. Mas eu queria saber o seguinte, algumas pessoas estão dando continuidade, né? E quem não tem computador, como que fica? Você estaria usando o computador da instituição, né? O que Isso. acontece? Teoricamente, essas nossas aulas, como são totalmente práticas, elas seriam repostas. Eu até fiz uma pergunta hoje para a Paula justamente sobre isso, mas eu não tive uma informação exata, né? Como que a gente vai proceder. O objetivo, nós não temos objetivo nenhum de prejudicar o aluno, e nós sabemos essa situação que alguns alunos têm essa dificuldade. Então, a gente vai estender esse prazo, tal, mas assim, o que eu peço? Os alunos que conseguirem fazer, vai adiantando o projeto, né? Porque aí depois, quando a gente voltar às aulas, já está encaminhado. Aí essas pessoas vão ter a possibilidade de estar utilizando o laboratório depois, tá? Porque assim, entendemos que grande parte dos nossos alunos utiliza a estrutura da instituição para desenvolver os projetos, tá? Então a gente está bem alinhado em relação a isso. Pode ficar despreocupado que ninguém vai ser prejudicado nessa situação. A gente vai estar analisando, claro, isso caso a caso, né? Mas só que é sempre importante deixar isso sinalizado para os professores, tá? Tá bom. Essas problemáticas. Mas, de qualquer forma, Jennifer, tente adiantando o máximo que você puder, né? Porque agora a gente já fez a setorização com vocês, vocês entregaram. Qual que é o próximo passo agora? A gente desenvolver a parte de planta de layout, né? E volume 3D. Ah, tô sem computador? Se você conseguir fazendo à mão, fazendo algum rabisco, já ir pensando, para quando você chegar no computador, já tá com as ideias prontas só para passar para lá. Né? Então, assim, nesse momento, professora, eu não tenho computador, eu vou conseguir te entregar super bonitinho. Faz como você consegue aí, para você não perder esse tempo. Para daí, a hora que chegar lá na faculdade, você ter aquele tempo só para fazer a atividade braçal, que seria desenho técnico. Professora, lá na cartilha, quando eu fui fazer o pré, aí ele falava 1,5 por criança, certo? Por exemplo, um refeitório. Agora eu não lembro de cabeça, era 1,5, 2 ou 2,5 por criança.
Eu multipliquei pelas 96, é isso? Porque, querendo ou não, Se você está tem falando do períodos- tamanho do pátio, se ele te coloca lá uma área mínima, Sim. e eu tenho 96 crianças no horário de maior pico, seria isso sim. Né? Porque todos que ele estava falando com a área mínima por criança, eu multipliquei pelo total das 96. Porque, querendo ou não, vai ter período que vai ter as 96, certo? Sim. E vocês têm que lembrar que, assim, gente, esse pátio da escola, esse pátio, né, o pátio coberto... Mas só o pátio, era o refeitório, tinha bastante coisa que era por criança. No berçário, No berçário são quantas crianças? Aline? Não, daí... Então, vai ter período integral, só que daí ele só vai ter 5. Ah, eu multipliquei tudo por 96. Assim, ó, o que vocês têm que lembrar? Sempre lembrem que esses espaços coletivos... Não, 48 eu multipliquei os berçários, anotei, tá aqui. Aí eu não sei, mas o berçário ele não vai ter as 48. Aí que eu fiquei com dúvida. Não. Se eu fazia pelas 5 ou se eu fazia por 48. Berçário é onde tem berço. A sala de atividades do grupo A, por exemplo, ele tem um só para ele. Né? As outras salas que são do grupo D e C, que não é obrigado a ter a parte do sono lá. Então, você pode fazer uma coletiva para geral. Mas é mais interessante que eu tenha lá o espaço de dormir por sala. Ah, não. Meu berçário eu fiz por 5. Fiz 2 de 5, que dá em torno de 25 cada. Não sei se está certo. Então, assim, o que vocês têm que lembrar, gente? Que os espaços coletivos, por exemplo, dessa escola, ela não é só utilizada nessas... Ela também é utilizada em épocas especiais. Por exemplo, o Dia das Mães. Vai ter uma apresentação de Dia das Mães. Onde é que acontecem esses eventos? No pátio. No pátio. Né? Então, assim, vocês têm que pensar que esse pátio também ele vai ser utilizado para outros fins. Né? Então, assim, fiz um pouco maior esse pátio, tem problema? Não tem problema, porque justamente o dia que precisar, tiver um evento ou alguma coisa assim, você consegue acomodar todo mundo ali. Tá. Sei lá, então. Multiuso. Daí ela já seria pelas 96, certo? Não, a sala multiuso é uma sala, é um espaço que você vai ter lá, às vezes, para passar um filme, para fazer uma brincadeira diferente, e às vezes você vai lá por turma, entendeu? Então, hoje, é que nem a maquetaria. Lá, mas por exemplo. Porque então, é porque lá falava, eu vou falar um e-mail, agora eu não lembro de cabeça, um e-mail por criança. Então, eu multipliquei o e-mail por criança pela 96, deu 144 metros. É assim, por criança que mas vai é por utilizar criança que vai estar utilizando ali. Ai, meu Deus. Ainda fiquei quebrando a cabeça, falei, meu Deus, e agora? Professora. Sim. Eu fiz aqui, eu tinha uma planilha de programa de necessidades, se alguém quiser eu compartilho. Na hora de eu fazer, ela tem uma coluna assim, população fixa e população variável. Uhum. Talvez isso ajude em relação a calcular esses espaços que demandam mais gente além da população fixa, né? Porque o fixo no pátio seria, vamos supor, 96 mais a quantidade de professores, que daí eu fiz um cálculo aqui pelaquela quantidade de alunos por professor, e deu uma quantidade, mas daí eu já calculei também em relação a mais, né? Você tem uma população variável em relação aos outros funcionários, algum outro tipo de evento. E aí, eu acho que é interessante considerar isso, né? Sim, é interessante, porque você vai ter eventualidades que você vai precisar desses espaços, né? Então, é interessante, sim. Até mesmo na sala, né, que tem população variável em relação aos professores. Considerar eles também no cálculo. A Rúbia? Isso. Boa ideia, eu já vou adicionar na meu pré para mim poder arrumar. Quem vai passar o fixo, quem vai ser o variável, eu já consegui mensurar melhor. Uhum. Eu fiz o Nicolas fazer uma planilha no Excel para mim. Agora eu tenho aqui, se você quiser.
Ele já calcula os 30% sozinha, nem sofro mais. Bom que não esquece. Não. Só jogo ali e ele já calcula. E aí, gente, mais alguém teve alguma dúvida nesse processo? Tô olhando aqui. Dentro do terreno, só tem uma cota? Sim, nosso terreno é praticamente plano. É, só tinha uma no terreno. Pelo menos eu não sei se eu apaguei, né? Só tinha visto uma, só tem uma, né? Só uma. Lá no finzinho. Bem. Mas se quiser, a gente arruma um terreno com mais. Não, tá ótimo. Ah, Tô tá bom, feliz então. da vida. Porque às vezes tem gente que não gosta, né? Gosta de tocar. Em declive, aclive. Não. Bom, então. Mas assim, gente, olhem aquela aula de programa de necessidades e quando vocês forem fazer, olhem bem aquela parte, principalmente na hora que eu fazer planta, olhem bem os organogramas que tem lá. Se vocês seguirem aquilo ali, não tem erro de fluxo, tá? Porque o que costuma acontecer? Por exemplo, não vou conseguir falar, por exemplo, o lactário, tem muita gente que acaba colocando lá na sala A, do lado da sala de atividades A. Mas se você for olhar lá no organograma, ele tem que estar lá próximo do refeitório, ligado lá à parte de cozinha. Por quê? Isso, exatamente. Né? Então, olhando aquele organograma, gente, é bem difícil errar a parte de fluxo da planta de vocês. Fica bem tranquilo fazer olhando aquele organograma. Beleza. Vai ter tarefa para semana que vem? A partir de agora, vai ser sempre orientação. Então, semana que vem, os que estão comigo vão para minha sala e aí vocês vão compartilhar a tela e apresentar o projeto de vocês. Como se estivesse em sala de aula. Tá. A gente vai começar a trabalhar com planta de layout, né, 3D e volumetria da edificação. Então, assim, separando a sala, mas iremos trabalhar com isso. Então, qual que é a tarefa de vocês? É justamente desenvolver isso para que possa apresentar para nós na próxima aula e a gente fazer nossas considerações em relação ao projeto. Ok. Então, assim, é muito importante que tenha esse desenvolvimento do projeto justamente para a gente estar contribuindo com vocês. Professor, e para quem não sabe fazer 3D ainda? Tipo eu? Você sabe fazer na mão, não sabe? Eu também. Maquete. Faz maquete física, trabalha com desenho à mão. Tá bom. Você precisa desenvolver o volume da sua edificação. Não precisa ser no sketch. Como você achar mais fácil. Perspectiva. Tá. Tô péssima até em perspectiva, professor. Então, maquete física. Compra um isopor e já começa a maquete física. E aí você consegue começar a estudar esse seu volume. Beleza. Já até anotei aqui, maquete. Adoro fazer maquete. Ali, então ótimo. Tô aqui. Vamos fazer maquete. Não tem aquele Sim, espaguete para piscina? Espaguete tem. Não, que é aquela... Macarrão. Macarrão. Né? Espaguete, né? É massa. Tudo igual. Tudo igual. Aquilo ali, você pode comprar e ele é muito legal para você cortar ele. É muito fácil para você cortar. Então, você pode fazer o seguinte. Compra ele, vai cortando e você vai trabalhando sua volumetria em cima disso. Porque assim, volumetria a gente pode trabalhar com isopor, mas isopor faz uma sujeira do danado. Pode trabalhar com sabão, mas vai gastar todo o sabão da sua casa. Não dá. E aquilo ali é barato, é fácil de cortar e é meio viciante, viu? É sério. Opa, então, vamos desestressar da casa. Exatamente.
Exatamente. Aí você só verifica na hora de comprar que tem um buraco no meio. Compra o que não tiver buraco, tá? Ele é bem legal e dá para trabalhar Acho que bem eu a até volumetria. tenho desse que não tem buraco no espaço. Eu tenho espaço de festa, viu, gente? Quando precisar. Fazer propaganda, né? Olha, depois de coronavírus, você deve estar numa pindaíba, hein? Tá Meu pai feio, faz né? festa. Que Não, nada, imagina. inventei o day use. Tô rachando. Como que é festa de day use? Nada, agora eu só alugo pro casal ou o casal e seus filhos. Como o pessoal não pode utilizar nem as piscinas dos condomínios, tô alugando bem, graças a Deus. Inventei essa, deu certo. Perfeito. Aí vai pra lá. Vamos fazer. Agora é a hora do merchan? Ué, aproveitar. É a hora do merchan. Eu acho que eu vou falar o que eu faço também. Aproveita. Eu vou colocar nos vídeos depois a propaganda. Já coloca o telefone aí, Aline. Faz o seguinte, coloca a fotozinha com o telefone já. Já começa a cobrar, né? Sim, é igual o meu aqui, ó. Vou desligar minha câmera, por exemplo. Aí. Dá pra ver? Tá, sua carinha? Não. Tá a minha cara? Tá, aquela carinha. JR. JR. Eu tô vendo só a carinha. O que é isso? Alto o quê? Parte? É. Eu vendo acessório para. Eu trabalho com acessório para veículo. Farol, lanterna, farol de LED, xenon. O que vocês quiserem, eu vendo. Vendo até minha mãe, só não entrego. Oh, Deus. Bom saber. Eu também quero fazer propaganda, então. Aproveita. Eu também vendo. O que você vende? Eu vendo bolsas importadas da Michael Kors. Nayara, Nayara. Linda, maravilhosa. A senhora tá na minha lista aqui de clientes. Nayara, ainda bem que é de clientes, então. Essa hora que você falou na minha lista, eu pensei, nossa, gente, lista do quê? Eu acho que era de presente. Nayara, você não escutou presente? Quer ganhar presente? Eu acho que foi isso mesmo. Eu vou fazer uma promoção do Dia das Mães. Rodrigo para dar para a esposa. Nayara se presentear ou dar para a mãe dela também. Adorei. Vou mandar lá no grupo para dar presente. Ah, boa. Da Rúbia. Não, mas ok, então, pessoal. Mais alguma dúvida? Sobre as notas dessas atividades que a gente entregou. Vocês vão lançar no portal? Vocês vão dar um parecer no e-mail? Ou como que vai até dia ser? 28 a gente lança. Tá. Nós temos o prazo até o dia 4/5 para a gente lançar elas. Mas a gente corrigindo, a gente analisa com carinho, por favor, que eu errei pra caramba no meu pé, no meu pré ali nos 96. Ai, foi feio ali. Acho engraçado, né? Tá certo. Eu também vou ter que mudar umas coisas. Não, mas a gente vai analisar com carinho, pode deixar. Só a Nayara que não. Nayara foi silenciar o chopp, coitado. Eu gostei do nome do chopp. Perfeito, né, cara? Também acho. Bom, o cachorro do irmão dela chama Sushi. É Sushi? É verdade. Mas beleza, então, pessoal. Mais alguma dúvida? Acho que é isso. Todo mundo já fez propaganda mesmo? Tem mais profissões. Vocês querem? Tá bom essa já, né? Ela queria que buscasse a Maria Alice. Oi? Natália? Foi a Natália que falou? Não, foi para Eu tô com um negócio na mão, tem um monte de gente falando, mas eu tô assistindo a aula, assim. Então tá, próxima aula para enviar vai ser no e-mail daí particular de cada um, né? Não precisa enviar. Vai ter que enviar a próxima aula. Não, vai se apresentar aqui, né? Que daí vai compartilhar a tela. Beleza. Exatamente. Planta de layout. O que precisa enviar a próxima aula? Não precisa encaminhar nada na próxima aula. Só apresentar aqui. Nós só queremos que vocês desenvolvam o projeto e que na próxima aula vocês vão apresentar para nós. Planta de layout, 3D,
E aí esse 3D com volumetria, pelo menos, tá? Ah, não tenho computador, vou fazer na barra de sabão e vou tirar foto e vou mostrar. Pronto, resolvi. Tá É bom? 3D ou meter, beleza. Exatamente. Aproveitar a quarentena para desenhar no sabão. Exatamente, isso mesmo. Nossa Qualquer coisa senhora. vira profissão. Pode virar marceneiro depois. Aplica no sabão, depois aplica na... Exatamente, eu faço carimbo com sabão. Dá pra fazer um monte de coisa. Beleza, então, pessoal. Então Aí, tá, um abraço. Tchau, tchau. Tchau pra vocês. Vamos sair para Tchau. ficar lúcidos e fechar a porta da sala. Economia. É. Tchau, até. Tchau, fique com Deus. Amém. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.